Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos continuar o assunto da última aula, certo? A equação de Clapeyron. Nós vamos ver alguns casos especiais. Vai ser bem rápido a aula, não se preocupem. Então vamos lá. Primeiro, a equação de Clapeyron, foi a equação que nós vimos na aula passada. Ela descreve o comportamento de um gás perfeito, um gás ideal. E nós vimos quais são as características para que um gás seja considerado um gás ideal, ok? Vamos lá relembrar da equação. A equação é essa: PV é igual a nRT. P é a pressão, V o volume, N o número de mols, R a constante dos gases perfeitos e T a temperatura, certo? Deixa eu colocar aqui cor vermelha. Nós vimos que esse R, essa constante, ela tem dois valores. E esses valores dependem das unidades de pressão e de volume. Então, nós vimos na última aula que se a pressão for dada em ATM, pressão atmosférica, e o volume em litros, nós temos que usar esse valor de constante, 0,082. E nós vimos que, deixa eu colocar aqui a cor azul, se a pressão ela for dada em Pascal, PA, e o volume em metro cúbico, a gente vai usar esse valor aqui, 8,31. Então, o valor da constante depende das unidades, e as unidades normalmente são descritas pela questão. Então, tudo depende da forma que a questão é escrita. E a temperatura? A temperatura ela é sempre dada em Kelvin. Você não pode esquecer disso. Kelvin. Ah, professor, a questão veio com a temperatura em graus Celsius. Converte para Kelvin, certo? Então, vamos lá. Vamos para os casos especiais. Vamos trabalhar com a transformação isotérmica. O que é isso? Vamos imaginar que um gás ele é comprimido, ele é expandido, aonde a temperatura sempre se mantém constante. Pronto, esse tipo de transformação é uma transformação isotérmica. Então, toda transformação isotérmica é uma transformação onde a temperatura é constante. Então, toda vez que você ver lá na questão uma transformação isotérmica, você já sabe que durante toda a transformação a temperatura se manteve constante, ela não variou. Então, se a temperatura era 10 graus Celsius, ela se manteve a 10 graus Celsius durante todo o processo, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui alguns exemplos. Então, vamos imaginar que você tem um gás com uma pressão de 1 atm aproximadamente e um volume de 6 litros, ou uma pressão de 100 kPa ou um volume de 6 decímetros cúbicos. Então, a gente tem aqui as duas unidades. E aí você vai lá e comprime esse gás. Você comprimiu. A pressão foi para 2 atm, dobrou a pressão e o volume caiu pela metade. 3 decímetros cúbicos ou 3 litros. Então, olha só, você diminuiu pela metade o volume, a pressão dobrou. Olha a lógica aqui, né? Você diminui pela metade o volume, a pressão aumenta 2 vezes. Por quê? Porque a gente tem uma temperatura constante. Se você comprimir ainda mais esse gás, então imagina que você comprime ele para 2 litros. Antes era 6. Você vai lá e comprime esse gás e deixa ele com volume de 2 litros. Quantas vezes esse volume diminuiu? 3 vezes, não foi? Então, a pressão aumenta 3 vezes. Então, tá aqui, a pressão era 1 atm, ela passa para aproximadamente 3 atm. Então, se você diminui o volume 3 vezes, a pressão aumenta 3 vezes. Isso quando a gente tem uma transformação isotérmica, onde a temperatura ela é mantida constante. Aqui a gente tem alguns gráficos só para ilustrar isso. A gente tem o volume aqui, V, e a gente tem a temperatura. Deixa eu mudar aqui de cor. Não importa se o volume é 1 litro, se o volume é 2 litros, se o volume é 3 litros, se o volume é 4 litros. A temperatura sempre mantém o mesmo valor. Vamos imaginar que aqui é uma temperatura de 10 graus Celsius.
Então, não importa ó, se o volume tem 1 litro, se o volume tem 2 litros, se o volume tem 3 litros ou 4 litros. A temperatura numa transformação isotérmica sempre é a mesma, ela se mantém constante. Então, transformação isotérmica, temperatura constante. Isso é muito importante, certo? E a gente tem outro gráfico aqui, mas o nome constante está em cima. Deixa eu apagar aqui. É a mesma coisa do gráfico anterior, só que é temperatura por pressão. Então, ó, não importa se a pressão é 1 atm, 2 atm, 3 atm ou 4 atm. A temperatura se mantém igual, por exemplo, 10 graus Celsius. Então, você pode aumentar a pressão de um gás e a temperatura ela vai se manter constante. Então, isso quer dizer que a gente tem uma transformação isotérmica. Então, isso aqui é um caso especial de um tipo de transformação onde a temperatura não vai variar. E aí a gente tem o terceiro gráfico, que é pressão e volume. Aqui, a pressão e o volume variam juntos, né? Se a pressão aumenta, o volume diminui. Foi o que a gente viu aqui nesses exemplos. Então, o que nós temos aqui, na verdade? Nós temos a variação da pressão em função do volume. Essas linhas aqui em verde, na verdade, nós chamamos elas de isotermas. Isotermas. Não sei se vai dar para ver aí. Isotermas. Deixa eu ver se eu estou no meio. Estou quase no meio, mas não estou. Então, essas linhas azuis aí, quando você tem um gráfico de... Azuis não, verdes. Quando você tem um gráfico de pressão versus volume, essas linhas a gente chama de isotermas. Qualquer ponto sobre elas tem a mesma temperatura. Então, não importa se o ponto é esse, né? Que tem, por exemplo, um determinado volume. Sei lá, um volume de 3 litros. E uma pressão de, por exemplo, 1 atm. Certo? Então, aqui é litros e aqui é atm. A temperatura aqui é um valor. Se você pegar outro ponto, deixa eu mudar de cor. Aqui colocar em verde. Verde não, para não confundir com as curvas. Essa cor aqui. Pronto. Então, vamos imaginar aqui que a gente foi para 1 litro, um volume de 1 litro. Diminuiu, né? A pressão vai aumentar. Vamos imaginar que ela vai para 3 atm. Nesse ponto bem aqui, a temperatura vai ser igual a esse ponto aqui embaixo. Então, essas curvas, essas isotermas, que são essas linhas na cor verde, elas representam uma temperatura. Qualquer ponto que esteja sobre essa linha, elas têm a mesma temperatura, certo? Então, qualquer ponto que esteja sobre essa linha aqui tem a mesma temperatura. Agora, essa linha da direita, essa linha mais à direita, tem outra temperatura. Então, aqui, ó, essa linha T de B, ó, ela tem outra temperatura. Mas qualquer ponto sobre essa linha T de B tem a mesma temperatura, mas ela tem uma temperatura diferente da linha T de A. Eu não sei se ficou confuso para vocês aqui, mas você tem duas linhas, a linha T de A e a linha T de B. Qualquer ponto sobre a linha T de A, que é essa aqui, né, não importa se é esse ponto, ou se é esse ponto, ou se é esse ponto. Toda essa linha tem a mesma temperatura, certo? Qualquer ponto que esteja sobre essa linha vai ter a mesma temperatura. Aí você tem a linha T de B. A linha T de B tem uma temperatura diferente da linha T de A. Mas, em qualquer ponto de T de B, seja aqui, seja aqui, seja aqui ou seja aqui, a temperatura é a mesma. Então, vamos imaginar que a temperatura T de A seja igual a 10 graus Celsius e a temperatura T de B seja igual a 20 graus Celsius. Qualquer ponto sobre a linha T de A, seja esse ponto vermelho aqui, esse ou esse, vai ter uma temperatura de 10 graus Celsius. Seja qualquer ponto sobre a linha T de B, a temperatura vai ser 20 graus Celsius. Mas a temperatura de A é diferente da temperatura de B, certo? E nesse caso aqui, ó, a temperatura de B é maior do que a temperatura de A. Na verdade, a regra é a seguinte: quem tiver mais à direita tem a maior temperatura, ok? Então, vamos para o próximo caso. O caso onde nós temos uma transformação isobárica.
O que isso quer dizer? O que é uma transformação isobárica? Uma transformação isobárica é uma transformação onde a pressão ela é constante. Então, aqui ó, nós temos a pressão constante. Certo? Vamos ver alguns casos aqui. Nós temos, por exemplo, um gás que tem uma determinada temperatura, T1, e tem um determinado volume, aqui ó, V1, que é esse volume aqui. Aí você vai lá e comprime ou expande esse gás. Então, vamos imaginar que houve uma expansão aqui, ó, para um volume V2. O gás aumentou de tamanho, né? O gás expandiu. A temperatura aqui, ela vai diminuir, certo? Diminuir não, vai aumentar, né? Se o gás aumentou de volume, a temperatura também vai aumentar. Só que a pressão, ela se manteve constante. Por quê? Porque a gente tem um caso especial aqui, onde a pressão ela vai se manter constante durante todo o processo. Quando a pressão se mantém constante, nós temos um caso especial chamado de transformação isobárica. Normalmente a questão informa isso para a gente, então você tem logo de cara. Numa determinada transformação, essa transformação é considerada isobárica ou isotérmica. Então você já sabe de cara se é isobárica ou se é isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Isobárica, a pressão ela é constante, certo? Então vamos ver aqui alguns gráficos. Olha só, a gente tem aqui pressão e volume. Não importa se a pressão, se o volume aumenta ou diminui. Aqui é 4 e aqui é 3. A pressão vai permanecer a mesma, então não importa se o volume é 1 litro, se é 2 litros, se é 3 litros ou se é 4 litros. A pressão vai permanecer sempre a mesma, por exemplo, 1 atm, uma atmosfera. Então, numa transformação isobárica, não importa se o gás expande ou se ele é comprimido. A pressão ela é sempre constante, certo? E a gente tem aqui um outro gráfico que é volume e temperatura. Aí aqui o que acontece? Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui. Então, por exemplo, se a temperatura é, sei lá, deixa eu colocar aqui, 10 graus Celsius, o volume, por exemplo, é 1 litro. Se a temperatura aumentar para 20 graus Celsius, o volume vai para 2 litros. E assim por diante. Ok? Então, quando o volume aumenta, a temperatura também tem que aumentar num processo, numa transformação isobárica. E vamos para o último caso, que é o caso de uma transformação isovolumétrica. O nome já fala tudo, né? É uma transformação a volume constante. Então, o volume aqui é constante. Que é o caso de uma panela de pressão. A panela de pressão, ela, quando você coloca ela no fogo, o volume dela, o tamanho dela não muda. Ela permanece sempre do mesmo tamanho, né? Se você desconsiderar a dilatação, porque ela vai dilatar. Mas dilata só um pouquinho, então desconsidera. Então, a panela de pressão é considerada um volume constante, e aí você tem uma transformação isovolumétrica, ou isocórica, também pode ser dito, ok? Então, nesse caso, ó, nós temos um volume que sempre vai ser o mesmo, que é isso aqui. Então, nós temos um gás com a pressão de 1 atm e uma temperatura de 75 Kelvin. O que é que acontece? Se você dobra a temperatura, você dobra a pressão. Então, se você, por exemplo, esquentar esse gás até uma temperatura de 150 graus Celsius, a pressão desse gás vai aumentar para 2 atm aproximadamente. Então, se você dobra a temperatura, a pressão também dobra, que é o caso de uma panela de pressão, certo? E aqui, ó, nós temos uma temperatura de 300 Kelvin, a pressão é de 3 atm. Você dobrou, né, de novo a temperatura, então você dobra também de novo a pressão, ok? E a gente tem aqui, ó, alguns gráficos. Pressão, volume. O volume sempre se mantém o mesmo, por exemplo, 3 litros. Então, não importa se a pressão é 1 atm, se é 2 atm ou se é 3 atm. O volume sempre é o mesmo, 3 litros. E aqui nós temos pressão e temperatura.
Se a temperatura aumenta, por exemplo, de 75 Kelvin para 300 Kelvin, né, a pressão vai aumentar de 1 atm para aproximadamente 4 atm. Então, há essa variação. Se um aumenta, o outro aumenta também na mesma proporção. Se um dobra a temperatura, a pressão também tem que dobrar, certo? E aí, para finalizar a nossa aula, eu tenho só uma questão para resolver, vai ser bem rápido, e a gente encerra, certo? Então, vamos lá. Ó. Um recipiente de volume V, totalmente fechado, contém 1 mol de um gás ideal, sob uma pressão P. Calma, cheio de letras, né? Mas vamos com calma. A temperatura absoluta do gás é T e a constante universal dos gases perfeitos é 0,082, ok? Então, ela deu um bocado de letras e deu o valor da constante, mas calma. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, olha só, a gente já sabe que a transformação desse gás é uma transformação isotérmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a temperatura vai se manter constante, cujo gráfico está representado abaixo. Podemos afirmar que a pressão, então ele quer saber o que é a pressão, né, o valor da pressão, no instante que ele ocupa um valor de 32,8 litros é. Então, ele quer saber qual é a pressão do gás quando o volume desse gás é 32,8 litros. A gente viu isso na última aula. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Anota os números, anota o que a questão nos deu. A gente sabe que tem 1 mol de gás, então a gente sabe que N, que é o número de mols, é 1. Pronto. Nós sabemos o valor de R, tá aqui, né? R é 0,082, aqui no caso atm, litros, sobre mol Kelvin, beleza? Nós sabemos o volume, que é 32,8 litros. O que está faltando, né? Para a gente utilizar a equação de Clapeyron. Deixa eu colocar aqui a equação. P vezes V é igual a nRT. Por que a equação de Clapeyron? Porque a gente tem um gás perfeito, que é um gás ideal. Então, nós temos o valor do volume, temos o valor de mols, temos a constante, está faltando T e P. P é o que ele quer saber, né? P é a pressão. Qual é a pressão? Deixa eu colocar aqui, bem aqui, ó. Ele quer saber qual é a pressão. Ok. E quem é T? T é a temperatura. Olha para o gráfico. Pressão, volume. A gente tem uma linha aqui, ó, que a gente acabou de ver que essa linha é o que nós chamamos de isoterma. Nessa isoterma, a temperatura se mantém constante. E qual é a temperatura? O gráfico nos dá 47 graus Celsius. Posso substituir em graus Celsius? Não, não pode. Tem que converter para Kelvin. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui de novo os valores, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Deixa eu dividir aqui em preto primeiro, né? Para não ficar tão bagunçado como a última tela. Vamos lá. Ficou bem dividido não, mas é isso. Nós sabemos que o número de mol é 1. Nós sabemos que o volume é 32,8 litros. Nós sabemos que o valor de R é 0,082 atm litros sobre mol vezes Kelvin. Nós sabemos que a temperatura é 47 graus Celsius e nós queremos saber a pressão. Aí nós vamos utilizar a equação de Clapeyron. P vezes V é igual a nR vezes T. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer aqui?
converter a temperatura, porque nós não podemos usar a temperatura em graus Celsius. Como é que a gente converte? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, que é 47, mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 320 Kelvin. Agora, só aplicar na equação. Deixa eu mudar aqui de cor. Deixa eu colocar essa aqui. Então, P eu não sei quem é o que eu quero descobrir. V é 32,8. N é 1. R é 0,082. E T é 320. Se você multiplicar 1 vezes 0,082 vezes 320, vai ficar assim, ó. P 32,8 é igual a 26,24. Aí, esse termo aqui, 32,8, está multiplicando P, passa para o outro lado dividindo. Então, fica assim, ó. P é igual a 26,24 dividido por 32,8. Isso aqui é igual a 0,8 atm. Então, nós achamos o valor da pressão, que é 0,8 atm. Então, o nosso item correto é o item C. Ok? Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp. E até a próxima semana. Se cuidem. Tchau, tchau.